Há poucas semanas tivemos o evento do The Game Awards mais uma vez. E como um bom fã de cinema, de dinossauros e de games envolvendo estas belíssimas criaturas, eu também fiquei na espera de algum game que também envolvesse uma temática de dinossauros, como um Jurassic World Evolution novo, claro, o Jurassic World 3, alguma novidade que houvesse da franquia Jurassic Park, até mesmo de Jurassic Park Survival que de repente desapareceu, ou até mesmo ver alguma novidade de jogo diferente, como um jogo do Turok que está vindo por aí, ou até de algum outro jogo novo, de uma franquia nova, envolvendo a temática de dinossauros, né? Sempre que há algo ou algum jogo que envolve a mesma temática, a temática de dinossauros ou algo parecido, eu sempre fico muito animado, independente da qualidade do jogo, né? É sempre bom ver um jogo que envolva dinossauros sendo adaptado. E bom, desta vez não foi diferente, porém não se trata de um jogo que ele é focado em dinossauros. Porém, eu estou falando de Tomb Raider, e um clássico que está sendo revigorado agora com Tomb Raider Legacy of Atlantis. E que por acaso Tomb Raider já fazia algum tempo que não lançava nenhum game novo, né? Era mais aquela. Eles davam sempre mais aquela revigorada em jogos antigos, relançavam. Com um novo escopo, né? Mas sempre os mais antigos, né? Relançando de alguma forma. Mas agora tivemos dois novos jogos. Foi até surpreendente ver que teriam dois novos jogos de Tomb Raider. Inclusive, isso foi uma informação que antes mesmo do evento acontecer já tinha sido vazada. Assim como a presença do Leon no Renove, né? No trailer do Renove que teve no evento. Também a informação de que teríamos dois novos jogos de Tomb Raider era uma informação que já havia sido noticiada, já havia sido vazada pouco tempo antes do evento acontecer, né? Muita coisa, inclusive, que foi vazada sobre vários jogos que iriam estar no The Game Awards. Muitas das informações já tinham sido vazadas, então meio que o evento ele foi um pouco que abalado por conta disso, né? Porque muito do que foi divulgado lá não agregava em nada além do que já tinha sido descoberto que iria ser apresentado. E confesso que, na minha opinião, foi um evento bem fraco também. Eu acho que a maioria das pessoas tiveram a mesma perspectiva. Não foi um daqueles eventos magníficos. Pelo menos eu, na minha opinião, lembro do último antes do The Game Awards de 2025. O The Game Awards de 2024 ter sido muito melhor. Claro que não foi aquela excelência em games, mas claro que bem diferente desse, que nós não tivemos muitas novidades em relação a jogos novos, assim, novos que eu digo com um grande apelo. Claro que a gente estava esperando um trailer de GTA 6, mas a gente teve apenas alguns trailers ali de Tomb Raider, tivemos trailers de The Forest 3, claro que são jogos aclamados, né, por uma grande gama de fãs, mas mesmo assim não são aqueles triple A's a nível GTA, por exemplo, ou a nível Red Dead, enfim, ou God of War, que sempre tem aquela grande comoção quando se é lançada uma novidade, independente se é um trailer ou apenas alguma DLC. Inclusive no último The Game Awards do ano de 2024 a gente teve várias novidades, né? E quando eu falo novidades são jogos novos mesmos, né? Novas sequências ou até mesmo novos jogos. No último The Game Awards, por exemplo, a gente teve trailer de Death Stranding 2, a gente teve trailer de The Witcher 4, por exemplo, que foi enorme, inclusive, a emoção da gama de fãs, né? Eu não sou um grande fã do game de The Witcher, né? Mas eu gostei bastante da série, né? Eu nunca cheguei a jogar nenhum game da saga The Witcher, mas eu assisti a série, eu gosto dela bastante, pelo menos as primeiras temporadas, né, essas últimas, ou pelo menos as duas últimas, não me agradaram em quase nada, ainda mais que agora o protagonista saiu da série, mas bom, enfim, não fugindo muito do assunto, né, voltando mais agora por o assunto do evento, muito por conta dessas grandes novidades que tivemos na edição de 2024, a gente ficou até um pouquinho mal acostumado, porque foi uma edição bem melhor, a de 2023 e de 2022 tinham sido fracas também. A de 2024 foi uma das poucas que se salvou, inclusive ela veio de uma sequência que agradou bastante, né? Foram tantos eventos da PlayStation quanto da Xbox que revelaram jogos novos e que já lançaram, claro, muitos deles, como o próprio Death Stranding 2, mas que mesmo assim careciam também de alguns jogos que poderiam ter melhores jogos no caso. Mas bom, né, sem ficar enrolando mais, falando do próprio evento como um todo, né, porque ele já faz até alguns dias que ele aconteceu. Mas eu estou aqui para falar de Tomb Raider Legacy of Atlantis, ou pelo menos um pouco, porque eu não me trato também de um grande fã da franquia, porém, sempre que tem alguma coisa envolvendo dinossauros nesses eventos, assim como aconteceu no último com o jogo do Turok, ou o jogo
do Jurassic World Evolution, e eu sempre venho aqui e trago um vídeo para falar um pouquinho sobre, né, sobre o que eu achei. E esse novo jogo esse novo game, né, Tomb Raider Legacy of Atlantis, ele é acompanhado de um outro jogo também da franquia, né? Afinal, foram dois jogos da franquia Tomb Raider que foram divulgados neste evento. Porém, um deles, né, que é o que eu vou falar nesse vídeo, é o Legacy of Atlantis por conta dele ter essa adição dos dinossauros, ou melhor, de um tiranossauro no seu trailer, que é referência direta, né, ao clássico, né? Esse jogo ele meio que vai ser um remake, né, do antigo. E como se tratam de dois jogos da mesma franquia, eles vão ser lançados em anos diferentes, né? Não vão gastar balas em uma mesma briga, né? Ano que vem vai ser lançado o Catalyst e o Legacy of Atlantis vai ser lançado em 2027. Então tem bastante tempo aí para o jogo ser refinado e coisas novas virem por aí para o jogo ser divulgado. E os trailers eles são bem bons até. São trailers, claro, cinemáticos, mais cinemáticos inclusive, e com poucas gameplays, mas que dá para se tirar bastante expectativa do que pode vir por aí. O tiranossauro que aparece no trailer, ele é basicamente, ele não tem fidelidade nenhuma, né? Claro que com um tiranossauros paleontologicamente correto, porém, cara, é um videogame, é um game, né, que no caso de uma saga que ela é bem fantasiosa, né? Apesar de que você olha para Tomb Raider, você pensa em algo um pouco mais pé no chão, mas claro que é basicamente, assim, dizendo a grosso modo, é quase o Indiana Jones de saia, só que mais ou menos, né? Mas mesmo assim, é um jogo que ele promete ser muito bom, sim. E olhando pela cinemática e pelo CGI, no caso da animação do Tyrannosaurus Rex, a gente pode esperar também que vão haver algumas cenas de perseguição e algumas cenas de fuga, claro, envolvendo o Tyrannosaurus. E eu acredito até mesmo que esse Tomb Raider, eu não lembro exatamente como era este antigo Tomb Raider com os tiranossauros, mas eu garanto que ele era bem mais limitado, claro, que na questão de atmosfera, né? Mas eu imagino que este game, o Legacy of Atlantis, ele vai ter uma atmosfera muito parecida com os filmes do Viagem ao Centro da Terra. Ou pelo menos aquele que aparece naquele filme em que o The Rock participa. Vai ser aquela viagem para um lugar não muito explorado, no caso Atlantis, e que lá vai haver essas criaturas mitológicas, né? Ou melhor, criaturas pré-históricas. Mas bom, me diz aí o que você achou desse trailer de Legacy of Atlantis. Esse vídeo ele tá sendo um pouco atrasado, claro, mas é porque eu estava ocupado nos últimos dias e nas últimas semanas e talvez até no último mês, né? E agora eu estou voltando com mais algumas sequências de vídeos aí para falarmos de mais Godzilla, mais Tomb Raider, mais videogames de dinossauros e quem sabe até mais Jurassic Park também.